Muitas perguntas, né? Então, para dar explicações ao vivo aqui no estúdio, a gente recebe agora a diretora executiva da Secretaria de Educação, Sônia Facchini. Boa tarde, primeiramente. E a primeira pergunta, então, é pelo conteúdo, diretora. Realmente, na escola, por exemplo, Sadala Mingani, veio um professor, mas aí como recuperar esses 2 meses ou mais, até em outros casos, sem o professor? É possível? O que acontece, né, nesses momentos? Né? Primeiro, boa tarde a todos. É importante que a gente esteja esse espaço até para poder dar as explicações necessárias para os pais, porque, pelo que nós vimos, muitos deles estão preocupados, né? A gente sempre informa para que a própria direção da unidade, junto com a supervisora escolar, né, com as pessoas que são dessa unidade, que tem toda a formação da área de pedagogia, possa, então, fazer essa comunicação aos pais, até para que eles se tranquilizem, né? Importante saber que quando nós temos algum professor que entra por algum motivo, por um atestado de doença, né? Ele precisa, então, ser substituído, existem os trâmites legais para que a gente possa fazer essa substituição. Enquanto isso não acontece, enquanto o processo, né, ele ocorre, nós, então, temos atividades que são propostas para essas crianças dentro das unidades. Todo o conteúdo que está dentro da matriz curricular, seja ela de qualquer série, de qualquer ano, né, escolar, existem disciplinas que, dentro deste conteúdo, assuntos que são novos e assuntos que são sempre revisões, né? Assuntos que estão lá postados, são colocados para que o professor novamente reveja esses conteúdos. Nesses casos que acontece, é o que provavelmente vai acontecer com esse professor de matemática, que acabou de chegar nesta unidade, o qual passou, é sentado com ele e a gente verifica com ele quais são os assuntos que são assuntos novos e não são os assuntos que são de reforço. Esses assuntos que são reforçados, que são competências e habilidades, isso foi desenvolvido no período em que esse professor estava fora. Não há prejuízo de conteúdo? O prejuízo do conteúdo não, porque essa readequação ela é feita a partir do momento que esse novo professor chega na escola. Caso isso de um ano para o outro aconteça e algum gap fica, essa nova reestruturação é feita na matriz curricular subsequente. E os casos assim ali que a gente mostrou, assistindo filmes, jogando baralho, quem define que atividade é tomada? É a secretaria ou a direção da escola? Veja bem, cada unidade tem, né, dentro da sua escola, as pessoas que estão ali acompanhando o decorrer quando esses professores não estão. Todo filme que é passado, a escola já sabe que nós temos competências e habilidades desenvolvidas a partir do momento em que alguns filmes trabalham temas bastante apropriados. O que nós, enquanto secretaria, temos é observar, vou até a unidade para fazer o acompanhamento e saber disso, né? Algumas situações ocorrem, são situações inusitadas, a questão do baralho feita, então não é esse o procedimento, não é desta forma que a Secretaria de Educação orienta e, portanto, nós vamos até a unidade e conversar justamente com as pessoas que estão lá, as gestoras da escola, para verificar o que realmente aconteceu e tomar as medidas cabíveis. Muitos desses casos, diretores, vieram até nós por conta do nosso WhatsApp aqui do Balanço Geral. A gente tem, inclusive, uma mensagem que a gente mostra agora aí na tela, que é de uma pessoa que assiste o Balanço Geral, acompanha e fala também da preocupação, dizendo da Escola Municipal, a professora Rosa Maria Berezoski Demarque, que está sem professores de Geografia, Educação Física e 2 auxiliares. E aí eu incluo também uma pergunta, já na sequência a gente tem mais o WhatsApp falando sobre também a situação. Escola Rosa Maria Berezoski, o CI, Educação Infantil agora, Abdon da Silveira, no Paranaguamirim, a Tati Silva mandou pra gente. O Antônio, falando da Escola Municipal Anaburgo, no Vila Nova, que está há meses sem professores. Inclusive, nós já estivemos lá, realizamos reportagem e ele está falando aqui, ó, até agora não foi solucionado. Então, Rosa Maria Berezoski, o CI e essa escola ali também agora no Vila Nova. Nesses casos. Exatamente. O Rosa Maria Berezoski já está no processo da contratação desses professores. Na escola Anaburgo já existe alguém da própria unidade que justamente é formado em pedagogia, já assumiu essa turma. Importante saber que a professora que estava afastada, neste momento, que é realmente da cadeira dessa disciplina, ela está passando por um processo agora que é quando a gente faz de reabilitação profissional. Enquanto isso, geralmente esse processo, ele é um processo um pouco mais demorado. Só que enquanto ele não se conclui, não há possibilidade de fazer a contratação de uma nova professora para isso. Mas nós temos na unidade, tratando-se de um 4º ano, em que nós temos atividades complementares, nós temos a supervisora da unidade, que são formadas em pedagogia e, nesse momento, assume a turma para não haver prejuízo nenhum. Então, isso está acontecendo nessas 2 unidades. Em relação ao CI Abdon, ela fala justamente a respeito de auxiliar de educador. Lembrando que o auxiliar de educador, ele acompanha as unidades de CIs dentro de sala de aula e também as nossas crianças especiais. Vejam que a gente tem um critério muito rigoroso para a contratação dessas pessoas e, infelizmente, o que aconteceu?
auxiliares de educadores que iam assumir essas crianças, no momento em que se depararam com a deficiência que a criança tinha, não se sentiram aptas a estar trabalhando, mesmo tendo passado por uma formação conosco. Então, a busca de nova contratação específica para isso já está acontecendo. A reportagem falou ali também, aí voltando a falar um pouquinho do ensino fundamental, ali sexto, sétimo ano, sobre a questão das notas no boletim. Alguns professores, antes de sair, conseguiram lançar essas notas. Mas quem não conseguiu, que critério foram usados para dar essa nota no boletim? Veja bem, os professores que fizeram, né, estiveram acompanhando e deram essa nota foi justamente em cima do conteúdo ou daquilo que foi colocado. Até então está sendo feito um trabalho com esses alunos, desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades, o que então vai promover alguma avaliação para que isso seja colocada para as notas desses alunos. Mas, por exemplo, onde ficaram assistindo filme, qual o critério para lançar uma nota? Aí é que está, dependendo do filme que foi colocado, de repente não sei qual foi o filme indicado, certo? Mas nós temos, dentro de uma competência, por exemplo, de sexto ano, quando nós falamos de, você olhar na língua portuguesa, por exemplo, existe todo um conteúdo sendo posto dentro desse filme que você pode, criticidade, você pode estar ali desenvolvendo com esses alunos o estilo de script de um filme. Existem várias possibilidades. Eu não sei qual foi específico trabalhado, mas isso acho que no segundo momento é isso que eu também vou buscar saber na unidade. Nós vamos avaliar e é em cima disso que essas crianças deverão ser, então, avaliadas. Nenhuma delas vão ficar sem notas, nenhuma delas vai perder aquilo que de prioritário deveria ser visto na série ou no ano, no caso, em que ela está frequentando. Nos casos em que vai acontecer a aposentadoria, é possível antecipar, saber, aquele professor daquela unidade vai se aposentar e antecipar essa contratação? Não, veja, todo professor hoje, ele tem, né, que se ele ficou em sala de aula durante todo o período, durante 25 anos e hoje tem 50 anos, ele pode optar por essa aposentadoria. Ou então, muitas vezes ele está, né, na rede municipal, existem aí triênios que podem ainda ser, ele está apto para fazer, ele não se aposenta. Então, a gente só consegue fazer a contratação a partir do momento que ele realmente deu entrada na sua aposentadoria. Porque nesse período ele pode simplesmente dizer, olha, eu ainda estou bem, eu ainda gosto de dar aula, eu ainda quero ficar mais tempo. E ele tem muitas vezes surpreendido, então. Exatamente. Professores de caráter temporário, quantos são? Quantos ainda podem ser contratados? E aí há recursos ou tem uma dificuldade também nisso, diretora? Não, recursos nenhum. Até vocês podem estar acompanhando a contratação via SEI, né? O SEI ali é o nosso sistema onde todo diretor de escola, a partir do momento que está faltando o professor, ele entra e a tramitação da contratação acontece. Hoje nós temos 134 pessoas contratadas na rede, né? Então, para você ver o número pequeno, no rol de 2.322 professores que são realmente efetivos. O que tem dado dificuldade para nós? Disciplina de inglês, por exemplo. Hoje em dia nós não conseguimos, estamos com uma dificuldade muito grande de encontrar professores habilitados na língua inglesa que possam trabalhar em sala. Então, esse tem sido uma das nossas preocupações e uma das nossas grandes dificuldades. Não existe profissional, é difícil encontrar. Exatamente. Aproveitando a presença da diretora aqui, saiu a lista, né, de pré-classificação dos CIs, falando da educação infantil. Como os pais devem proceder, diretora? Vejam só. A partir das 14 horas hoje, nós temos já divulgado a lista dos primeiros pré-classificados das vagas que nós temos disponíveis hoje dentro das unidades nossas de CIs. Os pais que estiverem o seu nome na lista, em 3 dias, eles devem levar, então, a documentação que comprova, né, tudo aquilo que ele informou no seu cadastro para a unidade a qual ele foi selecionado, para, então, passar pelo sistema, a verificação e efetivação para que em 2018 ele já seja um aluno integrante da rede municipal. Para encerrar, diretora, a gente sabe o quanto a gente luta, o quanto a gente batalha para passar a educação, enfim, formar pessoas. E aí a gente mostrou muitos casos específicos. Qual a indicação para algum desses pais que ainda tiverem alguma dúvida, tiverem alguma preocupação em relação ao filho que está sem o professor ainda, a questão de conteúdo, questão de nota? Qual a indicação? É conversar com a direção e direto à secretaria? Primeiro ponto, vocês devem se direcionar realmente à direção da unidade. Ela tem todas as informações, ela mostra via o sistema, né, dentro do sistema SEI, como está o processo de contratação, faz essa explicação. Se para o pai aquilo ainda não foi bem entendido, nós estamos com as portas abertas, a educação está lá sempre à disposição para conversar com vocês pais. Existe a APP nas unidades escolares, existe o conselho escolar que faz a governança junto com a direção da unidade. Então basta, se lá na unidade ainda não conseguiu entender o processo, basta chegar à Secretaria de Educação que nós os atenderemos com certeza. Diretora, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui. A gente espera que a gente possa cada vez mais ver mais qualidade, ver esses pais tranquilos, porque realmente preocupa quando fica meses e meses sem aula. Obrigada, viu? Com certeza, nós é que agradecemos. Obrigada.